Como é que violência faz doença mental na gente? Quando a gente vê a saúde como esse equilíbrio dinâmico do homem com o organismo dele mesmo, esse equilíbrio dinâmico das inter-relações pessoais, e isso vai se expandindo para o social, e também pode se expandir para os aspectos da espiritualidade, né? Esse equilíbrio dinâmico, ele pode ser rompido, às vezes esse equilíbrio dinâmico ele é rompido e logo recuperado, né? Ou esse equilíbrio dinâmico nunca consegue atingir uma resolução porque ele está em luta constante, né? Então, quando você tem algum fator que rompe esse equilíbrio, esses fatores podem ser vários, tá? Mas digamos que seja, vamos falar de um contexto muito típico do Brasil, que é de violência contra a mulher, né? E todos os dias você está dormindo com o inimigo. Essa pessoa não tem uma sintonia interna, ela está rompida nos processos que estão relacionados à homeostase, que seriam os processos metabólicos, processos hormonais, processos cardiovasculares. Todo o organismo dela começa a funcionar de um jeito alterado e que demanda a energia do sistema. Quando essa energia é levada ao máximo, né? Aí a gente pode recorrer aos estudos clássicos de estresse, de Hans Shelley, por exemplo, quando ele traz as fases do estresse, né? Você tem uma fase de adaptação, você tem uma fase de resistência, mas depois você tem uma fase que o sistema pode se colapsar. Nesse complexo psiconeuroendócrino imunológico de tentar balancear o organismo, você pode ficar em dívida com esse sistema. Então, essa dívida com o sistema vai acarretar um processo que a gente chama de carga alostase. A alostase é a tentativa do organismo se manter em equilíbrio em frente ao estresse, em frente a um desafio, certo? E se você tem uma ameaça, ele vai tentar organizar essa energia do sistema de alguma maneira que ele consiga compensar. Quando esse desgaste do organismo se acumula, a gente chama isso de carga alostática. E essa carga alostática pode vir a se manifestar dentro de cada organismo com sintomas, e se esses sintomas se configuram numa síndrome, a gente vai ter um quadro patológico, tá? Esse quadro patológico não precisa ser necessariamente um quadro psiquiátrico. Muitas pessoas vão passar por exemplo, alguns eventos adversos e vão desenvolver um diabetes, um quadro hipertensivo, um AVC, uma obesidade, né? Então, é essa ruptura, né, do meu equilíbrio neurobiológico que envolve o psiquismo, que envolve a minha imunidade, que envolve o meu metabolismo, que envolve uma série de sistemas hormonais, vai estar rompida. E ela vai tentar se recuperar. Nessa tentativa de se recuperar, ela vai gastar energia. Neste gasto de energia, algum sistema vai ficar deficitário. E aí vem o adoecimento. Tá? Então, assim, eu acho que um exemplo bem típico, que acho que a grande maioria das pessoas tem vivido ultimamente, é o burnout, né? Que é a síndrome do esgotamento. Eu acho que é um exemplo que dá para a gente perceber como é que isso acontece. A maioria das pessoas, assim como eu, tem trabalhado demais numa demanda que tem aumentado, né, das pessoas em relação aos novos fatores estressores que têm acontecido diante da pandemia,
E para nós também são fatores estressores que desgastam o nosso sistema. E aí você vai vendo que você vai, às vezes, dormindo mal, você vai. Essas repercussões de falha, por exemplo, no ciclo menstrual, insônia, todas essas são manifestações de que, olha, o estresse está batendo, né? O cabelo está caindo, e alguma coisa ali está acontecendo que está demandando que você mude alguma coisa, que você regule alguma coisa, para que você traga de volta o equilíbrio do sistema. E quando você tem um contexto de violência crônica dentro de casa, né, é muito mais difícil você alcançar isso. E o problema da violência ser uma parte da cultura, né, das pessoas, é que muitas vezes ela é transgeracional, quer dizer, passa de pai para filho, de mãe para filha, né? Então, é muito comum um contexto onde a mulher que está casada com um abusador, o pai dela também fazia o mesmo com a mãe dela, e que fazia o mesmo com a avó, e a filha dela também está entrando numa relação assim. Então, a familiaridade com esse tipo de situação de violência faz até com que eu me acomode, né? Colocando isso no lugar de normalidade. Mas é normal, né? Isso acontecer. E as doenças vão se desenvolvendo a partir daí, e muitas vezes elas não estão relacionadas, né, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física.